Então vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui o que a gente estava falando no vídeo passado. No vídeo passado a gente estava conversando sobre essa relação dialógica que existe entre as variações linguísticas, entre a variação norma culta e as outras variações existentes aí no nosso país. Há uma relação aí, elas conversam, né? Não é uma questão de certo e errado, é uma questão de aquisição. Quanto mais vocabulário a gente tiver, quanto mais a gente souber aprender, maior vai ser nosso mundo. A gente traduz o nosso mundo através da nossa comunicação. Então, quanto mais vocabulário, melhor. Então, a gente tem que ser competente, né, na hora de se comunicar linguisticamente. Então, é bom conhecer todas as variações, conhecer a norma culta, elas sempre conversam. Aquilo que eu disse para vocês, né? Lá em Salvador, por exemplo, o pessoal costuma usar a palavra barril para algo complicado, a situação está difícil, está tensa. Ah, essa pandemia está barril. Ok. Eu consegui entender, a comunicação funcionou, a gente, né, atingiu o seu objetivo. Perfeito, não tem certo e errado. Atingiu, eu entendi, está tudo certo. Agora, quando eu não entender, eu preciso de algo que seja comum a todos. Então, essa pessoa explica para mim que barril é uma situação tensa, complicada, periclitante. Tá? Então quem tem domínio só usa o vocabulário mais informal da palavra barril, se quiser atingir as outras pessoas, tem que conhecer esse vocabulário mais estabelecido, tá? Mais famoso, conhecido no país todo, né? A norma culta. Da mesma forma que a pessoa que usa está acostumada a usar a palavra periclitante, se ela quiser atingir, se mostrar próximo, pertencente àquele ambiente ali onde o pessoal só fala a palavra barril, é necessário que ela entenda o significado e que use isso competentemente. Essa não é certa, a outra não é errada, tá tudo certo. A gente tem que somar. Essa aquisição faz com que o nosso mundo se expanda, faz com que a nossa comunicação seja mais competente. É isso que a gente estava conversando. Se eu estiver numa situação mais rural, por exemplo, lá na fazenda, é muito bom eu saber que calipo é bom para lenha e peroba é bom para tauba. Olha que construção sonora, que fácil de falar, que gostoso. Calipo é bom para lenha, é melhor que eucalipto. Né? É muito legal saber usar todas as ferramentas disponíveis, tá? Da mesma forma que o pessoal que está acostumado a usar calipo é bom para lenha, sabendo também que no mundo de Machado de Assis a Capitu tinha olhos de cigana oblíqua e dissimulada, também é importante saber isso. Olha só, eu estou expandindo meu mundo. Conhecer vocabulário é aumentar o seu próprio mundo. Então a gente estava falando sobre isso. Mas isso, galera, numa situação de fala. É fácil eu usar um sinônimo, é fácil eu recorrer à norma culta, né? Que tem essa função de trazer essa sensação de unidade. É fácil a gente consertar ali enquanto a gente está conversando. Mas e na escrita? Como é que a gente faz? Depois que a gente escreveu, registrou, enviou, como é que fica? A gente tem que ser muito competente e evitar ambiguidade. E é aí que entra a gramática normativa. É por isso que vocês que estão aqui acompanhando, estão estudando para concurso, vestibular, esse tipo de coisa, por isso que é cobrado. Eu disse para vocês que primeiro eu ia dizer a importância para depois a gente começar a estudar. Então é muito importante que a gente tenha o domínio da norma culta, da gramática normativa, para conseguir fazer documentos importantes, né, evitar ambiguidade e ascender socialmente. Né? Se eu não preciso usar isso, ok, tá tudo certo. Mas e se eu quiser alcançar uma posição maior, um cargo maior numa empresa, uma posição de direção, quero me tornar um juiz, quero me tornar um engenheiro, quero me tornar um contador, quero me tornar um promotor, eu preciso saber redigir documentos competentes, né? Eficientes, evitando a ambiguidade. E é aí que entram as regrinhas da gramática normativa. É isso, pessoal. Elas são muito importantes, essas regras. É por isso que ela é cobrada. Então, por exemplo, um juiz deferindo uma sentença não pode deixar margem para dúvida. Né? Um contador fazendo uma auditoria, né, expedindo um laudo, um engenheiro da mesma forma, um médico fazendo uma receita, como que eu vou deixar margem para ambiguidade, cometer um erro muito, que pode causar um prejuízo muito grande a outra pessoa, à sociedade? A gente está vendo aí as liberações das vacinas, imagina a Anvisa recebendo um documento lá com as especificações toda errada, e a gente vai fazer a diluição desses insumos recebidos e ali por
nas especificações, naqueles documentos, eu erro a dosagem e aí afeto uma população inteira, faço mal a uma população inteira, porque eu não sou competente na hora de comunicar da maneira escrita. É por isso que é por isso que é importante estudar a gramática normativa. É por isso que ela é pedida em concursos e vestibulares. A gente tem que entender essa importância, tá? Então, por exemplo, se eu colocar num documento lá, tal situação estava barril, e enviei. A pessoa tem que entender isso aí, tem que fazer acontecer. Como é que faz? Informalmente eu me explico, não, barril significa isso, aquilo, outro. Mas a gente já tem a palavra barril aqui como substantivo para aquele recipiente. Eu posso trazer problema para a minha comunicação escrita. Vou dar um outro exemplo simples. Trabalhando lá, o juiz recebeu um relatório de investigação, eles estão apurando lá um suspeito, estão investigando um suspeito de um crime com um mandante. E aí a polícia investigou, fez um relatório lá, conseguiu registrar umas conversas lá entre o mandante e o autor. E aí o investigador fez o relatório lá para mandar para o juiz e nesse relatório está escrito assim, não, a pessoa que cometeu o crime, em determinado momento da conversa, disse assim, né? Pessoa 1 cometeu o crime. Acho que não vou. Acho que não vou. Aí a pessoa 2 lá, que é suspeita de ser o mandante, diz assim, não, vai lá, informalmente, tá, gente? Aqui é um não vá seria, né? Mas a gente lá, quando você vai fazer uma degravação, uma transcrição, por exemplo, você tem que pôr literalmente, né? Não vai lá matar o cara. Olha só, o investigador que fez o relatório lá esqueceu de colocar uma vírgula. Não, vai lá matar o cara. Essa pessoa vai ser condenada como mandante, realmente ela mandou. Esqueceu de colocar a vírgula, acho que não vou lá não. Não vai lá matar o cara. Ele está falando para não ir. Esse aqui foi lá por conta própria, esse aqui não é mandante mais, está solto por causa de uma vírgula. Então, as regras gramaticais, elas são muito importantes, principalmente para a gente se tornar competente na escrita. Elas nunca vão deixar de existir, pessoal. Isso é muito importante, elas ajudam bastante, tá? Mudando aqui um pouquinho o foco. Elas são muito importantes, não vão deixar de existir nunca, e é por isso que a gente tem que estudar para se tornar competente, que eu estava dizendo para vocês. Mas é o seguinte, por que é tão difícil então estudar gramática? Por que o pessoal acha tão complicado, já que a gente, né, se comunica desde de pequeno, desde criancinha, a gente é falante da mesma língua, a gente se entende, por que na hora de estudar parece que é tão difícil, parece que é tão complicado? Pessoal, é o seguinte, eu acredito que boa parte dessa confusão, dessa dificuldade, seja porque a gente esteja tentando decorar algumas regras que sirvam para bastante coisas, né? A gente não dá importância para morfologia, a gente não procura entender, a gente procura decorar as regras e aí não funciona. Por quê? Porque a língua, a gente aprende a língua na experiência. Tá? É através da experiência que a gente aprende a língua. Tá? Não é ensinar através de regras. A gente já cresce falando quando a gente vai analisar a gramática. Então a gente foge um pouquinho as regrinhas, é difícil a gente amarrar as regrinhas ao que a gente usa no dia a dia. E aí fica essa confusão. Nossa, eu falei a vida inteira assim, agora estão me dizendo que é assado? Então, é isso que a gente vai explicar aqui. Esse é o diferencial da gramática cromática. Eu quero que vocês entendam. Entendam o que funciona. Entendam o que não funciona. Tá? E entendam principalmente por que é que essas regras foram estabelecidas dessa maneira. Porque se você entender qual é a lógica por trás disso, você consegue adquirir autonomia. Na hora que você estiver analisando um exercício, for fazer uma prova, você sabe você sabe onde você está. Você sabe o que aquela questão quer dizer exatamente, como foi que a gente chegou até aquela dúvida. Esse é o diferencial, eu vou contar para vocês.
A gente vai conversando, a gente vai estudando e vai conversando sobre a língua para que vocês entendam por que é que a gente dividiu as coisas dessa maneira. A gente vai conversar o que é que funciona muito bem aqui e o que é que não funciona. A gente tem coisas muito legais aqui, a gente viu o caso da vírgula, por exemplo, né? Só que tem coisas que não funcionam bem. Quando a gente for falar de substantivo, a gente vai ver que a gente tem lá a classe, a gente tem divisões do substantivo. Uma dessas divisões é entre substantivo concreto e abstrato. Isso não funciona muito bem. O que é concreto? O que eu posso pegar? O que eu não posso pegar? Abstrato. O que é abstrato? Como é que a gente define isso? A gente usa as palavras para traduzir a nossa relação com o mundo. Mas a nossa relação com o mundo ainda é cercada de mistérios. Por exemplo, Deus. Para quem tem religião, Deus é concreto, existe, independentemente de Deus existir ou não, ele está em tudo. Para quem é ateu, pode ser que Deus seja abstrato. Alma, por exemplo, nessa questão religiosa. E aí? Se a gente não tem certeza das coisas, ou a gente convive com certas coisas de maneira diferente, como que eu, professor de português, vou cravar para vocês que alma é substantivo abstrato, que alma é substantivo concreto? Como é que a gente vai fazer isso? Fica difícil. A luz, por exemplo, uma das definições dos gramáticos para substantivo concreto e abstrato diz o seguinte: substantivo concreto é aquele que existe independente de outro ser, independentemente. Abstrato é aquele que existe através de outro ser. Então, por exemplo, se eu sair daqui, tudo que existe, tudo que ficar é concreto. Parede, chão, lousa, caneta, telefone, câmera, livros, sair daqui é concreto. O que for comigo, minha saudade, minha raiva, minha fome, isso seria então abstrato, né? Então, e a luz, por exemplo? A luz é concreto ou abstrato? Eu não consigo pegar, mas se eu sair, ela fica aqui. E o ar? O ar eu não consigo tocar, mas se eu sair daqui, o ar continua aqui na sala. Tá? A luz, por exemplo, a menor partícula da luz, o fóton, os cientistas não sabem até hoje se tem massa ou se não tem. Como que essa partícula se movimenta exatamente? Eu, como professor de português, vou querer afirmar que a luz é concreta ou abstrata? Não, isso não faz o menor sentido. A gente entende o porquê de querer dividir assim. Vocês vão entender isso. Vocês vão entender que faz certo sentido a gente querer classificar em concreto e abstrato, né? Só que essa classificação não é perfeita. Então a gente ignora. Se eu colocar Deus como concreto ou abstrato, alma como concreto ou abstrato, tanto faz. Pode fazer o que você quiser, isso não é tão importante. Então eu vou mostrar para vocês essas inconsistências da gramática e o que funciona muito bem, principalmente na hora da gente escrever. Que evita muito, por exemplo, os pronomes, né? A gente tem João disse a Pedro que não gosta de sua mãe. De sua mãe. Olha aqui, pronome possessivo. Mãe de quem? Mãe de João, mãe de Pedro. Olha só como é que fica complicado. Se eu não souber fazer o uso correto da gramática, é muita ambiguidade. Então, é nesse sentido que a gramática normativa se torna muito, muito, muito importante. Tá? Eu vou dividir o vídeo aqui, a gente já vai mergulhar para a gramática, sem filosofar mais sobre isso, mas conversando sempre o que funciona, o que não funciona. Artigo, por exemplo, né? A bola é uma palavra feminina, mas gênero para um objeto, bola. Gênero para a palavra, bola, feminino. Que característica que eu tenho em uma bola para garantir que é feminino, que é masculino? Como é que funciona isso? A nossa relação com esses gêneros estão mudando. Hoje a gente tem a Pablo, hoje a gente tem Otami, né? Então tem coisa que funciona bem, tem coisa que não funciona tão bem, tá bom? E a gente vai trazer para vocês, para que vocês entendam na hora de resolver qualquer coisa. Vocês não vão ficar procurando regrinha que vão deixar vocês assustados, fala, puxa, isso aqui é muito diferente do que eu uso no dia a dia, eu não consigo entender português. Não, aqui a gente vai entender, tá? Entender a nossa língua, a nossa gramática, e vou cortar o vídeo já pra gente já mergulhar agora em conteúdo. Manda ver, assistente.